Mas hoje o governo começa a fazer os cálculos, a equipe está reunida, né, no Ministério da Economia, para saber qual é o impacto depois das mudanças da reforma da Previdência. Houve alterações importantes, com a aprovação de emendas apresentadas por deputados no plenário em primeiro turno, policiais federais e rodoviários, além de agentes penitenciários, foram beneficiados, assim como mulheres e professores. Também suavizadas as regras do tempo mínimo de contribuição e da pensão por morte. Nas contas preliminares do secretário Rogério Marinho, de Previdência e Trabalho, o impacto fiscal deve ficar em torno de 900 bilhões de reais em 10 anos. O provável relator da reforma da Previdência no Senado, o tucano Tasso Gereissati, defende a inclusão de estados e municípios na tramitação final do projeto. Estados e municípios ficaram de fora nessa primeira etapa, uma ideia que agrada o secretário de Previdência, Rogério Marinho. A discussão continua. Então, caso haja a volta dos estados e municípios, é evidente que isso será benéfico para o conjunto da sociedade. Bom, a inclusão de estados e municípios, segundo cálculos, poderia ampliar em 350 bilhões de reais. 350 bilhões de reais, hein? O impacto da reforma, como cálculo feito pela Instituição Fiscal Independente do Senado. Muito prazer, Thaís Herédia. Aí tem alguns pontos, né, Zé Paulo? Essa reforma, se não incluir estados e municípios, ela vai balizar o que vai acontecer nos estados e municípios, porque nenhum estado ou município vai poder aprovar uma lei, né, Rafael, na Assembleia ou na Câmara, que vá contradizer a Constituição ou que vá dar mais direitos ou menos direitos do que. Vai ser uma regra. Vai ter que ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas vai ter de aprovar, né? Ctrl-V, mas isso vai que ter não que faz aprovar. sentido, não faz o menor sentido. Eu tenho falado isso o semestre todo aqui. Nós gastamos uma energia tremenda, o país parou para esperar a reforma da Previdência. Não, porque a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência, porque sem a Previdência, porque com a Previdência. Aí vai polícia, não vai polícia, vai bombeiro, não vai bombeiro. Aí na hora H, a gente faz pela metade. Não é que faz pela metade, mas faz uma parte dela, tira estados e municípios, estados quebrados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte. São Paulo não está quebrado, mas vai precisar aí de uma dinheirama danada nos próximos 10 anos para complementar a Previdência. 100 bi não na faz o conta menor do sentido, mas o menor... Aí você vai de novo, vai lá o governador do Rio Grande do Sul, o governador de Minas Gerais, a governadora do Rio Grande do Norte, o governador... Não faz o menor sentido. Resolve essa parada de uma vez, até porque agora é hora de quem tem garrafa vazia apresentá-las para vender. Então, ou o governador se insere de uma vez por todas na negociação para a inclusão de estados e municípios na reforma, ou esquece o assunto, mas depois não vem bater na porta do Ministério da Economia pedindo dinheiro daqui 2 anos. Fala assim, olha, veja bem, naquele momento eu não apoiei porque politicamente isso, politicamente aquilo, mas agora eu preciso de dinheiro para pagar meu policial. Aí não dá, né? Eu não entendo. O país Thaís, mas não vai obrigar também estados e municípios a seguirem a política salarial federal? Porque ninguém pode ser diferente segundo a nossa Constituição. Então, claro os estados, que há os diferentes, né? Mas não pode. Os estados todos estão buscando que solução fazer, né? Qual é a mais simples, qual é a que geraria menos atrito. Mas veio aí um alívio nesse debate, porque o senador Tasso Gereissati, que virou o relator do projeto da reforma da Previdência no Senado, não poderia ter sido um nome melhor, porque é um político bastante experiente, moderado, né? Tem batalhado por pautas estruturantes, importantes, como o projeto de lei do saneamento, por exemplo, é um projeto de lei que foi apresentado por ele. Ele também batalhou bastante para que a MP do saneamento básico tivesse sido aprovada, acabou não acontecendo, mas é um senador bastante experiente, já foi governador, conhece a realidade das dificuldades do executivo em pagar suas contas. Ele deu uma entrevista para o Globo ontem dizendo isso, que deve apresentar, deve desmembrar, né, a PEC, essa proposta que chegou lá no Senado, e fazer a tal da PEC paralela, incluindo estados e municípios. Na avaliação dele, do ponto de vista político, que acabou sendo uma maior entrave, como você já vai ter aprovado a reforma da Previdência, de uma certa forma o capital político já foi gasto ali,
fazer em separado a questão exclusiva de estados e municípios teria um custo menor, inclusive para esses deputados que disseram, olha, a gente fez aqui e os governadores vão levar a melhor. Ele tem essa confiança e essa visão de que politicamente vai custar menos se essa questão ficar separada em uma outra PEC. Vamos ver como é que isso vai andar. Agora vai vir aí o recesso branco, e mesmo durante esse recesso branco, claro que a articulação vai continuar, claro que os termômetros todos serão acionados para entender onde é que está fervendo mais, onde é que está mais frio, por onde caminhar. Mas se o Tasso Gereissati tiver uma vitória política nessa estratégia dele, isso vai aliviar muito a questão dos estados. O secretário da Fazenda daqui de São Paulo, Henrique Meirelles, fez as contas dizendo que se a questão não for resolvida no Congresso Nacional, pode demorar um tempo aqui, isso vai custar até 100 bilhões de reais em 10 anos para São Paulo. E olha que São Paulo é um estado rico, né, que tá dando conta de pagar as suas contas, até hoje não atrasou salário. Então, tem uma possibilidade ali que não é pequena, não é exatamente remota, e que a gente vai ter que acompanhar como é que vai andar a conta do custo político para fazer essa separação do projeto que vai tratar exclusivamente de estados e municípios.